Para quem não me conhece, eu vou falar meu sobrenome de novo, né? Porque muita gente pergunta. Já me perguntaram se não era um código de barras. Eu falei, não, não é um código de barras. Meu nome é Ana Paula Lima Chipior. Eu sou advogada, consultora de produto no cálculo jurídico. Eu tô contando um pouquinho aqui da minha história para vocês, porque isso se conecta muito com o que eu vi muitos colegas aqui comentando comigo. Eu comecei na área trabalhista, mas eu não vestia o terno laranja, tá? Como eu já vou comentar. E aí eu segui muito a minha carreira nessa área, e chegou um dado momento, que eu acho que muitos de vocês talvez já tenham passado por isso, em que eu falei assim, chega, não dá. Eu tô saturada, esse mercado é muito agressivo, eu tô muito cansada, eu quero ser mãe, eu quero focar, eu quero minha família. Eu confesso a vocês, eu era de fato muito workaholic, muito. Eu vivia para o trabalho. Eu respirava direito do trabalho. E isso me prejudicou, mas ao mesmo tempo me trouxe uma ascensão profissional. E aí chegou um momento em que eu tava assim, desesperada, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí apareceu assim a vaga do CJ pra mim. E eu falei assim, meu Deus, essa vaga é minha. Assim, sabe quando a vaga descreve, assim, as suas características, o que você tava almejando. E aí quando eu olhei para aquela vaga, eu falei assim, é minha. E engraçado que depois eu fiquei sabendo que eu participei de um processo seletivo com o Brasil inteiro. Foi um processo seletivo até bem disputado. Na época, nem dava tantos candidatos como dá hoje. Assim. Acho que na época eu competi, sei lá, com 1.000, 2.000 pessoas. E hoje dá 20 mil num processo seletivo do CJ. Então, na época eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu senti na entrevista com um dos chefes do cálculo jurídico, com o Maurício, eu falei assim, eu senti que era minha, aquela vaga era minha. E foi muito legal, porque através do cálculo jurídico, gente, eu vivenciei uma outra cultura. Eu vivenciei uma advocacia diferente. É uma advocacia em que parece que tudo que eu tinha vivenciado até chegar ali me preparou para estar naquele cargo. Porque, assim, eu sempre fui muito convocada para ensinar direito do trabalho. E aí eu viajava o Brasil inteiro dando aula. E eu ficava assim, meu Deus, mas que insistência é essa para ensinar, né? Sempre tava alguém me puxando. E eu, durante a minha faculdade, eu dei muita aula para crianças. E aí eu fazia muito isso para ter um dinheirinho extra e tudo mais. E eu nunca imaginei que aquilo ali iria me preparar tanto lá na frente. E aí, quando eu cheguei no cálculo jurídico, eu tinha que simplesmente transformar o direito, tentar ensinar para um desenvolvedor, como se ele fosse uma criança de 5 anos, o que era aquilo que eu estava querendo falar para ele, o que eu estava querendo passar. E eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nessa nova função que eu estava me abrindo para um mercado de tecnologia, a gente até então não tinha chegado nem na pandemia. A gente ainda ia entrar na pandemia. Tô com 6 aninhos de CJ já. E aí, quando eu olhei assim, eu falei assim, nossa, eu tô de novo nessa posição de ensinar, de ajudar os meus colegas advogados. E aí eu abracei isso com tudo, inicialmente no trabalhista, mas aí comecei a me permitir a entrar em outras áreas. E aí foi quando eu caí direto no direito bancário. E foi paixão à primeira vista. Tanto que hoje eu falo, o meu colega que tá aqui, Gabriel também, Gabriel de Paula, que tá comigo desde o início, um grande previdenciarista, me ensinou muita coisa. E eu falava assim pra ele, eu falei assim, nossa, eu não quero mais voltar. É um caminho sem volta. Eu participei da implementação dos cálculos trabalhistas, claro, porque foi a minha missão, eu precisava entregar, mas hoje eu sou muito apaixonada pelo direito bancário. Não só pelo direito bancário, como direito consumidor. Então, hoje eu acabo atendendo muito dessas frentes dentro do cálculo jurídico, e aí até um medo, um receio que eu tive, eu queria compartilhar com vocês, talvez isso tenha passado um pouco, porque as pessoas falavam assim, cuidado, se você é generalista, você não é bom em nada. E eu ficava muito com isso, porque eu falei assim, poxa, eu sabia muito de direito do trabalho. Então, às vezes, quando as pessoas jogam isso pra você, não te permite ter aquela mentalidade de desbravar outros nichos que muitas vezes estão conectados com aquilo que você já tanto sabe. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu não vou ser medíocre em nada do que eu tocar, em nada do que eu resolver me aprofundar. E foi assim no direito bancário que eu fui crescendo, foi assim também no direito consumidor. Sempre estou muito aberta a oportunidades, a teses novas. Eu vou lá, eu estudo, eu sempre fui muito técnica. Isso fez um diferencial enorme para mim dentro do cálculo jurídico. Foi essa permissão de falar assim, eu vou aprender isso aqui, eu vou lutar e vou fazer acontecer. E eu passei a ensinar as pessoas. Claro que eu tenho mais de 10 anos de prática com a advocacia e tudo mais, mas ela foi só uma base. Então eu digo para vocês, se vocês estão na zona de conforto de vocês, em uma determinada área e querem se arriscar para uma outra, se permitam, porque hoje a gente tem ferramentas maravilhosas que não permitem isso, né? Dentro do próprio cálculo jurídico, por exemplo, existem treinamentos. Então eu nunca vi, por exemplo, um cálculo de empréstimos, Ana, nunca me aventurei. Não se preocupe, lá vai ter um treinamento para você com a parte de direito, é uma parte básica, mas um básico necessário para você começar, para você dar aquele primeiro pontapé, para você quebrar aquela barreira que a gente sempre tem inicial de ir para uma zona de desconforto. Então,
terminando um pouquinho aí da minha história, que é longa, eu escolhi pra vocês aqui um estudo de caso real mesmo, que é o caso da Alana. Eu só modifiquei alguns dados pra proteger os dados dessa cliente, em que ela tem insuficiência renal crônica, estava num plano coletivo desde 2013 e teve aumentos abusivos acima de 50% no ano de 2020, coincidentemente, ano de pandemia. E aí ela teve, posteriormente, o cancelamento desse plano de saúde. Aí começam os desafios. Eu não sei se todo mundo aqui já está fortemente na área de saúde, mas eu acredito que, assim como eu, que estava ali no bancário e comecei a olhar mais para a parte de reajuste de plano de saúde e tudo mais, eu acho que as primeiras dores que eu enfrentei foram essas. E aí começa reunir contratos, extratos, ok, essa parte aí tudo bem. Muitas vezes a gente terceiriza e alguém faz pra gente. Isso eu já estava habituada. Aí, a segunda parte dessa dor seria o desafio de identificar e aplicar os índices de reajuste da tabela da ANS. Dá para fazer manualmente? Dá. Depois, calcular as diferenças, apurar as diferenças, aplicar ali, respeitar as faixas etárias, e eu falei assim, bom, dá para seguir. E aí, veio o cálculo jurídico com o cálculo de revisão de reajuste de plano de saúde. Otimizando essa parte da tabela, otimizando essa parte das diferenças, já aplicando a prescrição, opa, bacana. E realmente eu caí nesse cálculo, ele não era de colega meu, né, Gabriel? Não tava comigo. E aí eu falei assim, nossa, é meu, Gabriel, abracei, é meu, gostei, vamos lá. Vou abraçar esse cálculo e vou começar a propor melhorias para ajudar os meus colegas advogados, porque era justamente o que eu estava estudando. E aí comecei a testar, comecei a estudar, e aí veio esse cálculo. Aqui é só uma demonstraçãozinha bem rápida para vocês, em que eu tô lá cadastrando a cliente Alana, a data do cálculo, que foi a realização do vídeo, a data da prescrição, para já ficar bem despreocupada, o tipo de plano, que eu coloquei o falso coletivo, a gente seleciona qual é, se ele é individual, se ele é um falso coletivo ou se ele é um coletivo, a data da assinatura, e aí, olha que simples, eu simplesmente vim aqui, eu tenho duas formas de importação. Eu vou mostrar essa primeira para vocês, que é a mais comum e muita gente gosta, e eu entendo, catar um por um, colocar na planilha, copiar e colar, simplesmente já lançar dentro do cálculo. E aí eu fui só colocando os reajustes máximos etários, conforme a data do contrato. A partir disso, o CJ já apura todas as diferenças. Esses risquinhos são do período prescrito, mas eles são importantes para a evolução das parcelas. E aí, o meu resultado, do caso da Alana. Feito isso também, para vocês, para auxiliar, já tem ali um modelinho. Nunca fiz isso, Ana. Tem um modelinho pronto de petição, um banco de petições maravilhosos também para vocês utilizarem. Só que aí, gente, eu percebi que os desafios não acabavam aqui. Eu falei assim, bom, longa coleta de dados, erros de digitação que podem ocorrer durante o cálculo. A gente está falando aí de aproximadamente 3 anos de mensalidade. E aí a falta de padrão. O boleto da Unimed é de uma forma, o boleto da Sul América de outro, e aí isso dificulta. Aí eu falei assim, Gabriel, não tô satisfeita. Vamos vencer mais esse desafio. E aí veio o importador inteligente. Desde que começou essa coisa com a IA, eu simplesmente fiquei apaixonada. Esse aqui é o meu boleto, tá, gente? Por isso que eu tô tendo a demonstração dos dados aqui, expor os meus dados, que é o meu mesmo e da minha filha. Eu não coloquei o da Lana pra não expor os dados dela. Então aqui, ó, eu faço a importação, pedi que filtrasse pelo meu nome, só pegasse as minhas mensalidades, não a dela, e aí simplesmente já vem direto para o cálculo. Então, assim, uma coisa que eu perderia horas olhando, filtrando, colocando no Excel, para depois importar, eu consegui simplesmente fazer em segundos aqui. E olha que eu peguei aqui pouquíssimos boletos, né, mas eu poderia anexar todos eles, simplesmente pegar e extrair todas as informações que eu solicitei. Então, assim, é uma ferramenta que otimiza muito o trabalho, que é muito importante, por exemplo, até mesmo no momento da entrevista. Então, às vezes, você quer saber se aquele cálculo daquele cliente, para você também, é vantajoso. Então, às vezes, ali você dá no momento de... Na entrevista, você consegue rapidinho. Você fala assim, me manda a documentação. E aí, o seu estagiário já pode simplesmente jogar e falar assim, ó, doutor, vai dar mais ou menos uma média de tanto. Aqui eu tô demonstrando para vocês, gente, porque o evento foca muito também nas revisões do plano de saúde, mas isso também existe dentro do bancário. Lá no bancário, a gente também tem um extrator inteligente, em que ele pega de tarifas bancárias. Eu não sei se alguém aqui já trabalha com desconto Mora Crédito Pessoal. Maravilhoso. Tem muito. Ele pega lindamente do extrato. Então, a gente tem lá um focado só em desconto de tarifas e também tem um outro mais personalizado em que a gente joga um contrato de empréstimos e financiamentos e ele simplesmente traz para vocês todas as irregularidades, já previamente. Então, ele fala, por exemplo, nesse contrato foi verificado que a taxa de juros está acima da taxa da média pela 100. Foi verificado que há, sim, capitalização de juros. Aí faz aquela conversãozinha da taxa mensal e anual, só jogando o contrato.
ele já identifica todas as tarifas abusivas e indica pra você a súmula e o artigo, a jurisprudência que tem a ver, que fala que aquilo ali é abusivo e por quê. E ainda coloca pra você os requisitos, pra que você lembre assim, poxa, peraí, isso aqui eu preciso verificar junto ao cliente. Então, assim, é um importador fantástico, especializado. Então, assim, na área bancária a gente também tá com muita IA, né? Eu só não tive tempo de expor todas pra vocês e escolhi essa do plano de saúde, mas faço o convite aqui pra vocês conhecerem, usarem, abusarem, estraçarem essas IAs, porque quanto mais vocês colocarem o caso de vocês, quanto mais vocês trouxerem isso pra gente, mais a gente vai ter feedback e vai deixar ela mais refinada. E aí, uma coisa que vocês vão perceber, e aqui quem já é cliente do CJ, que eu já conversei com alguns de vocês, é que a gente ama ouvir vocês. Então, assim, o CJ é muito aberto no sentido de você falar assim, poxa, Ana, eu tô com uma demanda, eu tenho muito cálculo disso. Se você falar com o nosso suporte, isso vai chegar até mim, até o Gabriel. Pode ter certeza. Assim como, por exemplo, agora o PASEP tá passando, não sei se vocês estão sabendo, tá passando por uma série de alterações na tese e a gente já está adaptando. Então, assim, conforme alguns peritos foram chegando e falando assim, olha, eu tava precisando isso, porque é isso que tá me dando força pra ganhar. E aí a gente já foi adequando. Então, assim, é uma coisa que a gente tá aqui mesmo, é pra ajudá-los. Por exemplo, o PASEP é uma experiência que a gente teve de trazer uma dor do mercado, gente, porque eu não sei quem aqui já se deparou com uma microficha, aquilo é ilegível, é horrível. E aí a gente conseguiu, além da IA, teve um código, hoje a gente pega aqueles extratos ali do PASEP e ele decifra tudo e tira pra você. Então, assim, é fantástico. E é uma coisa, assim, que eu, que comecei lá do início do PASEP, não imaginava fazer isso. Eu não imaginava. É um cálculo muito complexo e que eu acho que só a leitura das microfichas faz você desistir. Isso é fato. E aí a gente conseguiu justamente resolver isso. Uma dor que eu tenho muito forte hoje no escritório, eu tô com uma base de quase 500 clientes de uma empresa vermelhinha para fazer uma outra ação que não é tarifa, é mora, e outra de seguro, como Venda Casada, que também tem lá um seguro que é mensal, que eu não entendo, mas tudo bem. E aí eu tive uma reunião com outro advogado da região, que ele faz em média 3 ações de cestas por mês. E o meu desafio é estratificar todo o extrato por produto. Então, pelo que eu entendi, aí você consegue fazer essa estratificação hoje, né? Beleza. Então a gente Você vai fala conversar. assim, seleciona, você coloca pra IA, você fala assim, ó, eu quero só desconto mora crédito pessoal, aí depois você pega e adiciona, aí você importa. Mas se você quiser separar também, dá, tá? É porque eu criei, pelo GPT, vários GPTs de estratificação. Ele não consegue trazer uma leitura dos últimos 5 anos. Não, fiel não, eu sei. Tá? E aí você consegue depois falar assim, agora eu quero só sexta expresso, tananã. Tá bom. Aí ele pega Não, também. beleza. Tá? Aí a minha sugestão é você individualizar. É você primeiro começar, tipo, eu quero primeiro desconto mora crédito pessoal. Aí, ok, ele pegou, puxou. Aí depois você vai, agora eu quero sexta expresso. Porque a IA, gente, ela funciona muito assim. Você tem que estar com comandos mais individualizados, mais personalizados. Porque se você coloca, ela tem uma tendência até a alucinar. Por isso que é a minha sugestão. Dá pra pedir todos de uma vez? Dá. Você vai estar sujeita a um pouquinho de erro, aí você vai acabar conferindo. Então, a minha sugestão é essa, com base em tudo que eu já estressei ela, do que eu testei. Então, essa é a minha experiência. E aí, como eu falei aqui pra vocês, a gente adora ouvir vocês. E um exemplo foi o caso do Matheus, por sinal, que tá aqui. E aí, ele veio comentar comigo e com a Gabriel, ele falou assim, gente, eu era assinante do CJ, mas eu precisei pausar a minha assinatura. Aí a gente, mas por que você precisou pausar? Ele, não, porque eu tava sem demanda de cálculos. E aí ele falou assim, comecei a direcionar as minhas energias pra captar, pra diversificar os nichos do meu escritório. Eu falei assim, pô, certíssimo, né? Se você tá sem demanda de cálculos, o que você vai fazer com a assinatura? E aí, ao escutar histórias como o do Matheus e de um monte de advogados que reportavam isso pro cálculo jurídico, a gente notava que a principal dor estava em outros pilares da captação, do monitoramento. E aí, com isso, a gente começou a perceber que não dava só pra atender vocês só na demanda de cálculos. E aí, começou com esse caso da Lana, em que ele foi encaminhado para um dos nossos assinantes do CJ por meio de uma nova solução, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o lead jurídico. O lead jurídico, gente, hoje ele traz para você, não é um cliente qualquer, ele te traz um lead qualificado. Então, em vez de você perder horas, tempo, porque muitas vezes a gente também não tem recursos para aplicar um marketing pago, um tráfego, isso e aquilo. Eu, por exemplo, não manjo nada disso. Então, assim, é uma ferramenta muito útil para quem já quer simplesmente abrir ali a telinha, como aqui, ó, o dashboard do lead jurídico. Aí, opa, vou dar uma olhada na minha caixa de entrada. Tá lá o caso da Lana, dou uma olhadinha. Vem a descrição do caso do que ela colocou. Sou portadora de insuficiência, Ela já coloca o que aconteceu. Posso contactar ela direto pelo WhatsApp. E aí, a partir do momento em que ela se torna um contato dentro do cálculo jurídico, ela foi prospectada e aí eu sigo todo o fluxo da prospecção, CRM mesmo, tá, pessoal? Dentro desse lead jurídico. Então, eu consigo atrelar tarefas, cálculos, documentos e manter todo o histórico. E conseguir acompanhar junto à minha equipe todo esse fluxo. Então, o contato inicial, a coleta da documentação, eu sei mais ou menos ali onde que esse cliente tá, até chegar à assinatura do contrato. Contrato fechado, aí vai para a parte que eu
particularmente mais gosto, que aí eu sou suspeita. Feito o contrato, a gente vai para a parte dos cálculos. E aí aqui a gente já se conecta diretamente lá para o cálculo jurídico. Então eu vou lá, procuro a área civil, acho o meu cálculo queridíssimo de reajuste de plano de saúde e inicio o meu cálculo. Então, na mesma plataforma, eu já consigo me conectar. E aí, para fechar esse ciclo, a gente notou que faltava mais um ponto. Opa, resolvemos a captação, a parte dos cálculos, das teses, e agora falta a parte do acompanhamento. De um acompanhamento inteligente, porque começa a ter um volume de processo significativo, você começa a diversificar de área, são muitos sistemas, enfim. Alto risco de errar, perder prazos e etc. E aí nasce, gente, o monitoramento, que eu vou mostrar só um trechinho rapidinho aqui pra vocês. Não é o meu intuito aprofundar, só mostrar pra vocês a carinha mesmo. Então tá lá. Vocês estão vendo o alternador lá em cima, ó? A gente tem lead e cálculo jurídico. Eu consigo alternar entre as ferramentas. Aqui eu tô cadastrando o processo da Lana, em que já foi ajuizado. Tô colocando ali o título pra depois acompanhar, o nome do contato do meu cliente pra vincular e bem simples, salvo. E aqui também tem algo muito interessante, muito solicitado pelos nossos usuários, pelos nossos clientes, que foi a parte de finanças. Então, eu consigo depois lá lançar meus honorários, tudo que foi necessário para esse processo de uma forma geral. E aqui eu ativei o acompanhamento e eu consigo pegar tudo lá do tribunal e já deixar tudo completinho no processo. E aí, a gente fecha esse ciclo para vocês com os 3 pilares da advocacia moderna. O captar, com previsibilidade na entrada, o calcular, a execução dos cálculos com tecnologia, com segurança, e o monitorar, com a gestão e acompanhamento inteligente desses processos. E com isso, gente, nasceu o nosso sistema Voga, um sistema completo do cálculo jurídico, em que o lead traz para vocês esse cliente, o cálculo viabiliza a tese, os cálculos, e o monitoramento para garantir a segurança do começo ao fim.